Gostaria de saudar você nesta ocasião de mensagem, de reflexão com a Palavra de Deus, com a palavra das senhas diárias deste domingo, que nos diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Descanso. Quem imaginou que um dia estaríamos todos com vontade de voltar às nossas rotinas, voltar ao que tínhamos, liberdade de ir e vir, voltar à vida presumida, em que podíamos fazer planos de longo prazo, poder abraçar, visitar quem quiséssemos, andar de ônibus, sem preocupação, ver as crianças irem à escola. Quem diria? De repente, tudo isso foi suspenso e até nos acostumamos com a presença da pandemia em nossa cidade, em nossa vizinhança. Agora já não é o ritmo do trabalho que nos cansa, mas a incerteza das coisas. Como era bom poder fazer planos e concretizá-los na data e hora previstas. Agora isso não é possível. E não sabemos quando será plenamente possível. Com certeza você também notou como o conjunto de coisas pequenas se tornam importantes quando não podemos mais realizá-las. Como a liberdade, a rotina do trabalho, a escola, a vida previsível, a saúde emocional são coisas importantes. Se tudo isso nos falta, sofremos, como agora. Mas então ouvimos, Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Isso está em Hebreus 4, versículo 1. O povo de Israel via em Canaã um tipo de céu, lugar de descanso, alívio, paz duradoura, fartura, onde tudo está no seu devido lugar. Nós também podemos almejar entrar em Canaã. O próprio céu é a nossa Canaã. Você tem essa expectativa? Essa esperança de ver o Senhor face a face e desfrutar do seu descanso no reino eterno? Então devemos olhar não só para Hebreus 4:1, mas também nos versículos que se seguem, como por exemplo, Hebreus 4:7, b e seguintes. Ali nos diz: portanto, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O descanso virá. Sim, certamente virá para quem crê. Portanto, resta um repouso, diz o versículo 8, para o povo de Deus. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos. Assim como Deus descansou nos trabalhos dele, portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito,
e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender a nossa fraqueza. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas que não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Até aqui a leitura deste final dos versículos de saudação desta semana nas senhas diárias. Amigo e amiga ouvinte desta mensagem, assim como os que entraram na terra prometida sob Josué e acharam um refúgio terrestre, uma terra de liberdade e fartura, também nós podemos achar, mediante a fé no sacrifício de Cristo em nosso favor. Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda leio uma oração dos irmãos morávios, que nos diz assim: Deus, grande anfitrião de todos os que são desprezados, dá que zelemos por alívio em lugar de opressão, que possibilitemos acesso ao invés de montar barreiras e que reflitamos bondade em vez de disseminar o medo. Também os versículos das senhas diárias do Antigo e do Novo Testamento previstos para hoje. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, 23. E Hebreus 13, 3. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. E uma oração de Ottmar Schultz: ouve, irmãs e irmãos que são perseguidos, clamam, devolve-lhes a liberdade, livra-os do temor e do medo, sacia os que têm fome, anima os que lutam por paz, ajuda, Senhor, a impedir que se pratique a injustiça, permite que tenham êxito a razão e a ajuda. Eu poderia acrescentar esta oração de hoje também: Senhor, tem misericórdia e auxilia as pessoas que foram atingidas na noite desta sexta-feira, na madrugada de sábado, pelos temporais no oeste catarinense. Que o Senhor tenha também ali o seu olhar, a sua misericórdia estendida para aquelas pessoas que sofrem com o vendaval, com o tornado, com o granizo que lhes acometeu também. É nossa oração. Amém. Continuando a nossa mensagem, passo a leitura de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. É o texto bíblico da mensagem deste domingo. Mateus 15, 21 a 28. Nos diz assim a palavra do Evangelho de Mateus. Jesus saiu dali e foi para a região
que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feita a tua vontade, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui a palavra deste Evangelho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. O tema desta mensagem é a fé da mulher cananeia. Jesus foi para uma região fora do território dos judeus, numa região de gentios. Essa região pertence hoje ao Líbano e foi para lá para descansar. Ninguém devia reconhecê-lo, mas mal ele havia entrado na casa para se hospedar e veio ao seu encontro aquela mulher cananeia. Ela era nativa de Canaã, portanto era gentia e pagã. Mas também era mãe de uma menina que vivia tumultuada por um demônio, como ela disse, ou enferma, gravemente enferma. E ela havia ouvido falar de Jesus, que ele salva, que ele cura, que ele liberta. E ela tinha fé de que somente Jesus poderia salvar a vida daquela sua filha e libertá-la deste espírito do mal. Ela era nativa de Canaã, portanto, era gentia e pagã. Não era cristã ainda. Mas Jesus não teve a intenção de humilhá-la quando disse a ela comparando ela com um cachorro. Jesus demonstra o seu foco e sua missão de salvar os judeus. Contudo, a mulher foi persistente e, com fé e humildade, alcançou o que pediu de Jesus Cristo. Ela disse: Senhor, filho de Davi. Essa expressão exalta Jesus como sendo filho de Deus. Ela demonstra a fé em Jesus como sendo o filho de nosso Criador. Ela reconhece Jesus como seu Senhor. Jesus não olhou para a raça ou origem da mulher, mas para a sua fé. E a fé quebra qualquer barreira de preconceito ou tudo mais. Estava ali uma mãe, estava ali uma mulher que tinha amor por sua filha e amor também por seu Senhor. Estava ali uma mulher sofredora que ouve o Senhor e ajoelha-se diante deste Senhor, adora este Senhor, reconhecendo-o como filho de Davi,
e se torna persistente em seu pedido e também abnegada de não contradizer Jesus na sua comparação, mas de lhe pedir as migalhas da sua graça, que as migalhas da sua graça, do seu poder, já lhe seriam suficientes para auxiliá-la. E obteve então o favor de Jesus, o desejado milagre de Jesus. Sim, ela o obteve. Está registrado isso em Mateus 15, 28. A fé daquela mulher alegrou e surpreendeu Jesus. E Jesus não exaltou sua humildade, não exaltou o seu amor de mãe ou a sua persistência, mas exaltou a sua fé, a sua confiança na sua pessoa, na pessoa de Jesus. Grande é a tua fé, disse Jesus. Quando ouço essa expressão, fico pensando na minha vida, até que ponto eu tenho tido uma grande fé como a fé da mulher cananeia em nosso Senhor Jesus Cristo. Você já pensou nisto também? Se é grande a tua fé? Muitas vezes Jesus disse aos seus discípulos, homens de pequena fé. E, por outro lado, também Jesus ensina que aquela pessoa que tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a menor de todas as sementes, terá a capacidade de realizar grandes feitos. Mas o que torna a nossa fé grande não é a medida que nós damos a ela, mas o fato de crer impreterivelmente na pessoa e na obra e no poder de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. É isto que torna grande a nossa fé. E a mulher cananeia tinha esta fé. Jesus disse, sua filha foi curada. Ela poderia voltar para sua casa, certa de que encontraria sua filha liberta daquele demônio, ou da enfermidade que lhe acometia e lhe fazia sofrer naquela ocasião. Concluindo esta mensagem, qual a sua experiência de fé em Jesus? Como ela se dá? Ela tem realizado coisas novas em sua vida, de forma que você perceba a ação de Deus em sua vida, em sua família, no meio em que você vive? Você também já foi curado de enfermidades? Ou atendido em algum pedido feito a Jesus? Quantas vezes? Às vezes nós pedimos a cura ou determinadas coisas a Jesus, e quando as recebemos, às vezes olhamos como uma sorte, em vez de agradecê-lo, em vez de reconhecê-lo como aquele que agiu em nosso favor. Sim, muitas vezes eu já fui curado, com auxílio não apenas de Deus, mas também daquilo que Deus nos coloca de sua disposição, à nossa disposição, melhor dizendo. Mas também outras vezes fui livrado de perigos que nem me dei conta que estava em perigo. A vida é uma graça de Deus e podemos reconhecer como graça e auxílio de Deus cada dia de vida que desfrutamos da sua presença. Jesus ouve a sua, a minha oração, mas em sua soberania Ele as atende. Qual o maior milagre que Jesus quer realizar? Podemos pedir milagres? Podemos, mas há um especial que Ele deseja que todos alcancem. E qual é esse maior milagre? Eu diria, Jesus não morreu na cruz apenas para nos salvar de nossos pecados,
e o que já é uma grande coisa, o que já é muito que Jesus fez por nós. Mas eu reforço, Jesus não morreu na cruz apenas com esse propósito de nos salvar de nossos pecados, de nos reconciliar com Deus, mas também para transformar a minha e a sua vida. Transformai-vos, disse o apóstolo Paulo, pela renovação da vossa mente, e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de nosso Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe com a ação do Espírito Santo em nossos corações, para que também experimentemos a graça de Deus hoje e sempre. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.